Você tinha perguntado, Sal, do porquê 2 discos Isso, em vez de porque nesse ano saiu também aqui, né, o Isso. Jovem Guarda. Um saiu em abril e Jovem Guarda em novembro. Isso, Sal, era o normal. Os artistas nessa época, as produtoras, gravadoras, você não tinha essa questão de lançar um disco por ano. Isso é uma tradição que o Roberto vai consolidar aqui na música brasileira. Os artistas populares, eles gravavam 3 discos, às vezes 4 discos. A visão da gravadora naquele momento é o seguinte: tem que aproveitar, a ideia é que tudo era efêmero, tinha que aproveitar a onda do artista e lançar um disco. Então você tem Ângela Maria com 3 discos por ano, Valdir Soriano lançava vários discos. A Elis, por exemplo, quando estourou lá no Fino da Bossa, ela lança lá 3 discos lá em 65, 60, enfim, você tinha. Então, o Roberto, com o sucesso crescente do Roberto aí, a gravadora lança o disco em abril e lança o outro disco em novembro, porque era isso. É o Roberto Carlos que vai dar uma parada, vai brecar isso, porque ele começa, diferentemente dos outros artistas, a levar mais tempo para a gravação. E outra coisa importante, Roberto Carlos aqui vai ser um artista diferente, porque ele vai dar atenção a algo que os artistas, de uma maneira geral, não se tocavam, não eram prioridade para ele, que é o álbum. Aí, mais uma sintonia com Beatles. Ele vai dar prioridade ao álbum. Ele vai falar assim: eu não quero preparar as minhas músicas porque a gravadora queria um single atrás do outro, mas depois reunir e juntar no álbum. A ideia era essa. E o Roberto ia gravar, não. Aí ele demorava. Aí ele não entregava o single. Aí segurava. E aí, tudo bem, ele gravou esse disco. Com a explosão do disco Jovem Guarda em novembro, ele vai inaugurar aí uma tradição de lançar um disco sempre no final do ano e um disco por ano, porque aí ele vai, como eu disse, demorando, não vai ali, e ele vai inaugurar essa tradição. Então, foi uma exceção no repertório dele, mas isso era uma prática normal. A tendência, por Evandro, ele queria um disco 3 meses depois, outro disco, um single todo mês. O Roberto é que foi segurando e priorizando o álbum. Não, quero dar mais atenção ao disco, quero mais tempo para gravar, não vou entregar isso fácil. Inclusive, essa pulseira que ele usa aí, que vai ser uma marca dele, dessa pulseira, ele ganhou do Evandro Ribeiro numa conversa dessa. Ele viu essa pulseira lá na mesa do Evandro, né, que o Evandro ganhou lá de um executivo francês. Pô, seu Evandro, essa pulseira aqui é bacana. Você quer, Roberto? Se você me entregar a música aí, daqui uma semana, eu te dou essa pulseira. Tá bom, me dá aí. Ele acabou não entregando, mas levou a pulseira mesmo assim, né? Mas você vê, o produtor ficava brigando com ele para ele adiantar, para entregar a música, para lançar. Sim. E o Roberto, não, segurando, demorando, com mais calma, ouvindo, é isso. E com o sucesso ele conseguiu estabelecer a repercussão desse disco aí, deu mais segurança também ao próprio Evandro Ribeiro. E outra coisa também, Sal, todas as faixas tocando, porque quando você fala em LP, eram 3 músicas. Sim. 2. Os artistas gravavam single, priorizavam o single, porque o single era o sucesso. O disco incluía 1 ou 2 ou 3 singles e as outras músicas eram para compor ali. O disco tinha uma vida curta, menor de sucesso no rádio. O diferencial do Roberto, especialmente esse disco aí, todas as faixas vão repercutir, todas as músicas serão um sucesso. O disco vai tocar um ano inteiro. Isso também deu a Evandro Ribeiro. Eu falei, bom, então vamos lançar o disco só no final do ano. Antecipou ali 2 faixas para as 14 mais, aquele disco que eles lançavam antes, mas vamos garantir. Então o Roberto está definindo o calendário, está definindo a forma de gravação e uma tradição, lançar um disco no final do ano. Claro que para isso contribuiu também, Saulo, recente promulgação do 13º salário. As pessoas pensam que sempre existiu o 13º salário, mas isso foi uma coisa recente, né? Isso foi o governo João Goulart. Entendeu? Isso ali foi para 63, 64, 65, o salário mínimo, o 13º salário está chegando nesse momento à mesa do brasileiro. Então, aquele dinheirinho extra, você comprar um presente, comprar algo, será recente. Então, ter esse dinheirinho para comprar um LP, que era mais caro do que um compacto, né? Eu acho que o Roberto pega tudo isso, esse contexto, o contexto econômico e o contexto estabelecido por ele
de não lançar um disco, não gravar rapidamente, entregar para o produtor faixas que seriam montuadas no LP, lançando 2, às vezes 3 discos, mas lançando um disco por ano. E com isso ele vai priorizando o álbum, o LP. Ele vai ser um artista de álbum, não de compacto. Ele vai reservar suas melhores músicas para o LP. A música pode até sair depois no single, mas ela é lançada no LP. Não pensada para um single, porque os artistas pensavam a música para o single, para o sucesso ali, né? O artista na música jovem, do pop, né? Basicamente isso. João Gilberto já tinha essa coisa do LP, mas aí eu estou dizendo, é um outro tipo, né? Esse mundo aqui do pop, da música mais simples, era tudo nessa linha de montagem, de ser mais rápido, a produção, o lançamento. Roberto está nesse universo do pop, mas ele está com o padrão João Gilberto, de devagar, um disco por ano, sem pressa. E assim ele vai a carreira toda. O Jovem Guarda sai em novembro, como você falou. Já tínhamos aí o programa recém-estreado, né, na Record. E podemos dizer que é o primeiro divisor de águas ali, o primeiro marco na carreira do Roberto, porque aqui, para mim, Paulo, tem uma das canções brasileiras, se eu for fazer um top 10, ela tá lá. Das 10 canções brasileiras mais importantes de todos os tempos, que é a faixa de abertura, Quero que Vá Tudo pro Inferno. Porque falar dela hoje, para um jovem, pode não ser muita coisa, mas para a juventude de 1965, ainda com uma ditadura não tão pesada, né, quanto ela se transformou ali em 68, 69, com AI-5. Mas Quero que Vá Tudo pro Inferno tinha um impacto maior do que hoje em dia tu mandar tudo pra puta que pariu, assim. Era muito mais chocante, forte enfim, eu queria que você me falasse dessa canção, porque é muita ousadia, muita coragem e muita convicção do Roberto em lançar uma canção dessa, né? Naquela época. Sem dúvida. Você falou tudo aí. É certamente uma das músicas mais importantes da música brasileira em todos os tempos. Eu ouso dizer que, assim como Chega de Saudade é a música de maior impacto estético, a gravação de João Gilberto em 58, um impacto estético, influência, redefine uma era na música brasileira, aponta para o futuro. Essa foi certamente a música de maior impacto social, de mobilização, de questionamento. Ela foi porque ela bateu fundo na alma do povo brasileiro, ela mexeu com o povo, ela mexeu com o jovem, ela mexeu com o velho, ela mexeu com o mediano, com católicos, com espíritas, com evangélicos, ela possibilitou reflexões. A música do Roberto entra na universidade, aí as aulas de semiótica, as interpretações, os pastores nos púlpitos das igrejas, meus irmãos, veja, as pedras estão clamando, esse jovem que está mandando, Alziro Zaru, que era o grande pregador da época, tinha um programa de rádio, ele fazia interpretações desse mundo que estamos aí, como diz esse jovem, quero que vá tudo para o inferno. Claro, os setores mais conservadores reagiram muito contra essa música, porque, como você observou bem, naquele contexto, 1965, só lembrando, repetindo, país conservador, grande parte da população, a sua maioria ainda de origem rural, morando no setor rural, essa sociedade conservadora, ouvir um refrão, quero que você me aqueça nesse inverno que estou mais no inferno, é como se hoje alguém fizesse algo assim, mas não seria a mesma coisa, quero que você, que tudo mais vai para a puta que pariu, mas só que lá com uma repercussão muito maior. Então ela mexeu, então foi muita ousadia, foi muita rebeldia do Roberto Carlos naquele contexto, e numa grande canção, porque ele podia ter feito isso numa música menor, não, ele faz isso numa gravação espetacular, né? Aí o órgão de Lafayette aí icônico. A fórmula, e vai ser o som jovem brasileiro dessa época, original, porque é diferente do que Beatles fazia, diferente do que Rolling Stones fazia, do que Bob Dylan, o órgão de Lafayette da Jovem Guarda, com a dicção do Roberto, tonação dele, na forma de cantar moderna, sem excesso, sem vibrato. Ele diz tudo aí. Quer dizer, aquilo que o rock and roll tinha de impacto, de postura, né? Quando a gente fala que rock não é só música, mas postura,
Atitude está em Quero que Vá Tudo para o Inferno. Então, ele está em sintonia com o que havia de mais moderno nesse momento. Nós estamos em 65. Estamos chegando. Os Stones estão chegando agora no mundo, né? Com Satisfaction, acabaram de chegar. Beatles já vi um pouco antes. Outras bandas estão surgindo. O Bob Dylan está entrando no rock agora, com Like a Rolling Stone. Enfim, o mundo está em ebulição nesse momento. E Roberto, aqui no Brasil, em sintonia com tudo isso. Numa grande música. Não por acaso, essa música vai ser, a partir daí, Roberto Carlos se torna o artista mais popular do país. Aí a grande virada foi aí, o grande impacto na música brasileira, na carreira dele. Até ali, o Roberto Carlos, da juventude, ele era um cantor jovem, falando para um público jovem, e isso não interferia no que estava acontecendo na música brasileira. Seu Elis Regina, a nascente MPB estava seguindo ali o seu mundo indiferente, isso não mexia com eles. Como não tinha mexido os cantores de rock anteriores, Celi Campelo, Sérgio, aquilo estava sempre à margem, era um segmento à margem da música dita grande música, séria da música brasileira. Agora não, que esse rapaz, de 25 anos, mandando tudo para o inferno, se torna o artista mais popular do Brasil. Só para te dar um exemplo, Elis Regina saiu no final do ano, ela apresentava o programa O Fino da Bossa, que era um programa de música de maior audiência, musicais. Ela tinha o maior cachê naquele momento entre os artistas jovens. O seu disco 2 na Bossa com Elis Regina, com o Jair Rodrigues, era um dos discos mais vendidos. Ela sai porque ela trabalhou muito aquele ano, foi o ano da explosão dela, ela vai para a Europa e ela volta. Quando ela volta, ela não entende o que está acontecendo. No que ela saiu, Roberto lançou Quero que Vá Tudo Perfeito. Quando eles voltam, o programa de maior audiência não é mais o Fino da Bossa, é o Jovem Guarda. O disco mais vendido é o Jovem Guarda de Roberto Carlos, e o maior cachê da música brasileira é desse jovem cantor chamado Roberto Carlos. Ela fica assustada no primeiro momento, mudou o cenário. O que parecia um cenário ali momentâneo, aí começa, não, mas isso é uma onda de verão, isso vai passar. Enfim, mas o fato é que muda a configuração. E agora a MPB encontra pela primeira vez um artista que não fazia o samba, nem o baião, nem o samba canção, na linguagem pop rock, se torna o artista mais popular do país. Foi a primeira vez que isso aconteceu na música brasileira. Todos os outros grandes artistas, os mais populares, ou fazia rock, ou fazia samba, o baião, ou marchinha, ritmos identificados às raízes brasileiras, né? Nesse sentido, era a música brasileira se garantindo. Agora o cenário muda. O impacto disso, as consequências disso, nós vamos ver aí, né? Com Tropicália, com passeata contra a guitarra, com uma série de movimentos e questionamentos e polêmicas que isso que vão acontecer agora a partir da repercussão de Roberto Carlos. Outro detalhe, muitos desses artistas da MPB vão dizer que conheceram o Roberto Carlos a partir de agora. Você vê que ele estava falando para um público muito específico, não muito específico. Ele não atingia lá, com exceção, como eu falei, da música lá, Não Quero Ver Você Triste. Mas ali era a canção, agora é a figura dele, a imagem dele, a postura dele. O Chico Buarque vai dizer, foi a música que me fez conhecer Roberto Carlos. O Paulo Coelho vai dizer a mesma coisa, eu conheci Roberto Carlos a partir de Quero que Vá Tudo para o Inferno. Então, aquele ambiente da MPB que não estava ouvindo, não estava interessado naquele ambiente do pop inconsequente, da música fácil, descartável, agora todos não podiam mais, porque a música chegou a todos, você não precisava buscá-la, ela estava no ar. Aquela virada de 65 para 66, o Roberto Carlos, se tivesse isso na época, como é que é hoje, quando tem um nome assim que está na rede social? Viralizou. Naquela virada de 65 para 66, o nome do Brasil era todo mundo querendo conhecer o cantor que mandava tudo para o inferno. Porque o programa Jovem Guarda, quando começa em agosto, ela não foi um salto de audiência, não, ele começou com aquela audiência básica que a Record sabia que ia ter para um programa que estava cobrindo ali um buraco na programação, porque tinha sido proibida a transmissão de futebol às tardes de domingo. Bota um público jovem aí para ouvir esse iê. Mas, com o lançamento de Quero que Vá Tudo para o Inferno, aí a coisa explodiu, porque quem quer ver Jovem Guarda agora é os velhos, os adultos, os pais, para entender, afinal, que artista é esse que meu filho está ouvindo aqui, que está mandando tudo para o inferno? Aí ele se torna, e a publicidade vai atrás dele. Não sei se você sabe, o programa Jovem Guarda começou sem patrocínio, porque a Vô Maltini não quis patrocinar, a Gessi Lever não quis,
porque não conhecia aqueles Eu cantores. sei porque eu li esse livro todinho. Isso aí, né? É um aluno aplicado, muito bom. Mas bacana, cara. Então você vê isso, né? Não, a publicidade não tinha, porque eles queriam um nome que eles conheciam, a Celi Campelo, lá em São Paulo, especialmente, era um programa de São Paulo. Mas depois da explosão de Quero que Vá Tudo para o Inferno, aí vai todo mundo procurar o patrocínio. E o Roberto faz aquele contrato com a Shell na época, um contrato para a época, né? Milionário. Mas, enfim, só para dizer que muda tudo, muda a carreira dele, muda o cenário da música brasileira, as influências disso, o impacto disso, as consequências disso, isso aí já fazem parte da história. E só para concluir aqui, você tem também o depoimento daqueles que ouviram a música pela primeira vez e não se esquecem. Depoimentos que estão na história. A Fafá de Belém conta que ela tinha 13 anos, foi com o pai numa sorveteria, o pai abriu a porta do carro para pegar o sorvete para ela, no rádio começa a tocar Quero que Vá Tudo para o Inferno. Ela falou assim, mas o que é isso? Que coisa moderna, aquilo em português, cara, quando eles... Porque parece que ele está ali... Não, em português, aqui no Brasil, uma linguagem que eles imaginavam que só Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan podia fazer, mandar aquilo. E o Luiz Melodia, no Morro de São Carlos, falou, Paulo, aquilo foi uma febre no morro. Aquilo foi uma febre no morro. As mudanças todas aí. Foi a primeira música que Djavan tocou no violão. Olha só, que legal. Djavan. Falei, Djavan, como é que você estava lá em 65? Falou, Paulo, aquilo em Maceió. Eu falei, não, eu quero tocar violão. E a primeira música que eu toquei no violão foi Quero que Vá Tudo para o Inferno. Então você vê o impacto disso, a consequência disso. Fagner fala a mesma coisa, isso mexeu lá com o Alceu Valença, artistas daqui, dali, aqueles que vão fazer a história da música brasileira dos anos 70 são adolescentes nesse momento, né? Eles estão ouvindo isso aqui. Eles estão ouvindo esse disco, eles estão ouvindo esse artista. Zé Ramalho fala isso. Enfim, foi um impacto muito grande.